Abra sua Bíblia no Evangelho de João 17. Deixa a Bíblia aberta aí, ou aí qualquer coisa aí. Nós vamos falar sobre, olha qual o tema que está aí. Vocês podem dizer comigo? Os elementos da oração. Tem, lógico que tem. Ouça isso aqui. Todas as nossas bibliotecas e estudos são apenas vácuos comparado ao nosso recinto secreto da oração. Sabia disso? Olha que coisa impressionante. Todas as nossas bibliotecas e estudos são apenas vácuos comparados ao nosso recinto de oração. Então você consegue perceber que o seu recinto secreto de oração faz uma diferença grande? Eu já disse aqui, olha, orar é bom em qualquer lugar, na sua casa, na rua, dentro do carro, no ônibus, no banheiro. Tudo isso aí é importante e é válido, sabia? Agora, quando você reserva um tempo específico no seu recinto secreto de oração, faz diferença. Muita diferença. Sabia? Muita diferença. Se você não teve ou não tem ainda essa experiência, procure ter. Sabe? Procure ter. Você vai descobrir que muitas das suas guerras pessoais, interpessoais, intrapessoais e profissionais, etc., você vai conseguir vitória com mais facilidade. Por quê? Porque o diabo, ele sempre vai criar meios, mecanismos para roubar de nós alguma coisa. Porque a Bíblia diz o quê? Ele veio para quê? Matar, roubar e destruir. Então ele cumpre com muita eficácia, certo? Esses 3 pontos. Muita, mas muita eficácia. Ele mata, ele rouba e ele destrói. Como é que nós vamos fazer com que o diabo ele recue? Não é, irmãos, através de uma voz bonita cantando. Não é. Pode cantar até rachar. Sabe? Não é tendo um coração maravilhoso. Não é. Tendo pensamentos maravilhosos. Também não. Mas é você entrando em guerra. Entrando em guerra. E como é que você entra em guerra? É quando você vai para o seu recinto secreto de oração. Ali você expõe o seu coração para Deus. Ali você abre a sua alma, desnuda a sua alma para Deus. Para que Deus possa então prevalecer a seu favor. Se você não conseguir entender isso, no decorrer da vida nós somos atropelados o tempo todo, roubados, furtados. O diabo começa a fazer coisas inimagináveis. Ah, mas eu sou um bom pai. Não importa. Isso não impede de o diabo tocar nos filhos da gente. Ah, mas eu sou um bom profissional. Isso não impede do diabo tomar cliente seu, roubar cliente seu. Não tem nada a ver. O que vai fazer o diabo recuar? É quando você entra no fronte de guerra e prevalece. Sabe? É guerra total. É guerra plena. E eu quero colocar para vocês alguns elementos da oração, que é muito importante. Eu quero que você grave bem isso aqui. Primeiro elemento da oração, dentro do capítulo 17 de João. Você pode dizer comigo? Discernimento profético. Que eu estou vivendo. Sim, quando você entra nesse fronte de guerra, quando você passa a entender da importância da sua vida pessoal com Deus, da sua oração íntima com Deus, você começa a ter o quê? Discernimento profético da vida, do momento que você está vivendo. No versículo 1 do capítulo 17, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Jesus está falando assim, olha, chegou, era o discernimento que ele estava tendo.
Quando ele orou João 17, e ele está dizendo aqui que chegou a hora, é que ele já estava visualizando o seu momento de morrer. Certo? A hora chegada dele, o momento dele entregar a sua vida por nós. Então, quando você passa a ter uma vida de oração, nada acontece de surpresa para você. Nada, absolutamente nada. Porque Deus vai dar a você discernimento profético para você entender o que está acontecendo. Precisamos estar prontos para cada tarefa específica que Deus escolheu para mim e para você. Então ouça isso aqui. Você precisa estar pronto para cada tarefa específica que Deus nomeou você para o momento qual você está vivendo. Exemplo, José do Egito. José do Egito, ele teve discernimento profético para ele entender que havia um tempo de escassez, mas antes desse tempo de escassez, haveria um tempo de fartura. E Deus deu a esse cara discernimento, habilidade, para que ele pudesse preparar todo o Egito para salvar o mundo. Então, o discernimento profético que esse cara teve foi algo tão extraordinário que ele salvou o mundo. Por isso que o nome dele, em egípcio, que era Zafenat Paneia, significava salvador do mundo. Então, veja bem, Deus separou José para um momento específico na história da humanidade. Ninguém nasce fora da hora, nem fora do tempo, nem na cidade errada, nem no estado errado, nem no país errado. Ah, mas eu queria ter nascido... Nada a ver. Você nasceu no lugar certo, na cidade certa, no país certo. Agora, você precisa de descobrir qual é o discernimento profético pelo qual Deus te chamou. Se você não entender isso, você vai ficar aí frustrado. Você vai ficar, talvez, vivendo um momento do outro, de alguém. E o seu momento profético você vai perder. Porque você não está entendendo nada. Se José estivesse no Egito, lembrando da sua história, lembrando dos seus irmãos, de todo o mal que os seus irmãos fez com ele, ele não tinha percebido. Ele não tinha entendido o momento profético pelo qual Deus o separou. Mas todo aquele sofrimento, toda aquela circunstância adversa que ele passou, era um preparo. Era um preparo. É assim que acontece. Para que a semente seja lançada na terra, essa terra tem que ser preparada. Entende? E a terra do nosso coração, enquanto você não permitir que o seu coração seja preparado, que cacos, pedaços de madeira, toco, pedra, saia para que a semente boa entre no seu coração, para que haja uma colheita extraordinária, isso não vai acontecer. Você vai ficar aí perdido numa história a qual Deus te chamou para um momento profético que você não está entendendo. Então, primeira coisa que você tem que entender, o que a oração gera? Discernimento profético. Interessante que na Bíblia Sagrada, Deus reservou uma tribo, a tribo de Issacar. Havia 200 homens, que Deus disse lá, que separou esses caras, para um momento profético na vida de Davi. Davi estava em Hebrom, certo? Esperando o propósito de Deus para a vida dele, esperando o momento profético para a vida dele, e Deus então começou a mandar homens ao encontro de Davi. Você vai ver isso lá em 1 Crônicas. E começaram a chegar homens de todas as tribos para ajudar Davi. Cada uma dessas tribos vinham homens preparados.
uns no arco e flecha, outros na funda, outros na espada, outros, enfim, cada um. Mas havia 200 homens da tribo de Issacar, que a Bíblia diz que Deus deu a eles discernimento sobre o momento profético que o país que eles viviam. Então, esses homens davam a Davi discernimento das coisas. Ó, isso faz, isso não faz. Esses caras tinham entendimento em tudo, na ciência, em tudo os caras tinham. Com isso conseguiu fazer com que o rei Davi se tornasse quem ele se tornou. Mas Davi entendeu. Davi compreendeu. Davi não saiu de Ziclag e foi direto para Israel. Não, ele não fez isso. Você não pode furar etapas na sua vida. Você tem que cumpri-las e obedecer direitinho o trâmite pelo qual, o processo pelo qual Deus quer que você passe. Você não sobe escada pulando de 3 vãos, 4 vãos. Você vai, num momento desse aí, você vai cansar e cair com a cara no chão. Sobe degrau por degrau. Esse é o certo. Calma, espera. Degrau por degrau, degrau por degrau. E a Bíblia diz que Davi passou 7 anos em Hebrom, reinando em Hebrom. Esses 7 anos que ele reinou em Hebrom, Deus levantou esses homens, de todas as tribos, homens extraordinariamente leais, fiéis e extremamente guerreiros, dos quais tinha 200 homens de Issacar, que dava a Davi direção para o que ele tinha que fazer. Aleluias. Tudo isso, resultado de quê? De uma vida com Deus, certo? Segunda coisa que a oração gera para nós, perseverança. Versículo 4, olha o que diz o versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Perseverança. Você acha que você vai chegar aonde sem perseverança? Lugar nenhum, olha. Nenhum. Você que tudo que começa e não termina, está afadado ao fracasso. Uma procrastinação infernal, um inferno, que você não consegue terminar nada que começa. Errado. Você tem que aprender a concluir tarefas. Isso é importante na nossa vida. Esse negócio de tudo que você começa, deixa no meio do caminho, errado, não funciona. Você tem que ser perseverante. Isso é muito importante. Olha isso aqui. Sem disciplina, não conseguimos resolver nada. Com alguma disciplina, conseguimos resolver alguns problemas. Porém, com disciplina total, conseguimos resolver todos os nossos problemas. Ok? Sem disciplina, você não resolve nada. Com alguma disciplina, você resolve alguma coisa. Mas com disciplina total, você consegue resolver todos os seus problemas. Hoje é 24. Estamos no 24º dia do ano de 2024. Não adianta você fazer 1000 promessas para 2024 e agir com indisciplina. Primeiro desafio que nós colocamos para vocês aqui, leitura da Bíblia, olha. Tem que ler. Não tem jeito, olha. Você que já foi católico um dia na sua vida, eu fui criado na igreja católica, olha. E qual que é o ensinamento, qual que é o entusiasmo, qual que é a força que os sacerdotes católicos impõem sobre o povo para que eles leiam a Bíblia? Nenhuma. Só se está fazendo isso agora. Não sei aonde. Mesmo porque a missa é um papel total que todo mundo acompanha. Ok. Eu te pergunto, você vai parar onde sem conhecimento? Isso aqui, ó, é a nossa regra de fé e prática de vida cristã. Aqui está tudo que eu preciso e você precisa.
Qual que é a religião no mundo, exceto o cristianismo, que vai instruir você, que vai incentivar você a ler a Bíblia Sagrada? Me contam. Me contam. Lembra do padre Marcelo Rossi, que cantava canções maravilhosas? E o que ele cantava? As canções nossas. Tem anjo voando neste lugar. E o povo ficava doido. E ele cantava vários salmos. Eu quero ver ele cantar o Salmo 115. Não a nós, Senhor, mas ao teu reino. Vão se tornar semelhantes a essas imagens a quem que ele segue. Não canta nunca. Não tem jeito. Me conta, qual outra religião? O Islã? Não. O Espiritismo de Allan Kardec? Tão pouco. Lógico que não. Vai contrariar as doutrinas deles, ora. Quando você vai para a religião espírita, o que eles mais ganham adeptos? Com reencarnação. Aparição dos antepassados, escritas, vozes e um monte de outras coisas. Aí o que a Bíblia diz? Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado a morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Pronto, acabou. É assim que diz a Bíblia Sagrada. Então cai por terra essa doutrina. Qualquer coisa que aparecer fora disso é demônio. Mentira, é engano. Então onde é que você vai? Como é que você vai ser? Como é que você vai conseguir sobressair? Se você não consegue manter uma disciplina de leitura disso aqui, você não vai chegar a lugar nenhum. Ora. É por isso que a maioria dos cristãos estão vivendo uma vida muito complicada, muito difícil, quando eles não conseguem resolver os problemas básicos. Coisas básicas, coisa de nada, de relacionamento. Não conta de resolver. Mas por que não estão dando conta de resolver? Porque estão deixando isso aqui de lado. Estão deixando as doutrinas básicas. Estão deixando as instruções básicas para a nossa sobrevivência espiritual. Certo? Então o que a oração gera? Perseverança. Outra coisa, o que a oração gera? Objetividade. Versículo 9. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Outra coisa importante, irmãos, objetividade é a mira da oração. Você precisa aprender a ser objetivo. Jesus foi objetivo em tudo que ele fez. As orações que Jesus fazia eram práticas, bem distintas, bem direcionadas. Em muitas coisas as pessoas nem entendiam. Está curado, receba, levanta e anda. Isso é importante para nós. Ser prolixo é triste. Eu tenho dificuldade de conversar com gente prolixa. Primeiro que nem tempo eu tenho. Nossa, dá preguiça. Meia hora de conversa, sendo que o cara poderia falar em 5 minutos. Né? Eu peguei um vaso aqui esse tempo atrás e falei, varão, tu é vendedor de quê? Que não tem cabimento. Que dessa forma que você faz aí, você não vende nem ouro. Você falar para vender ouro, você tem que explicar qual é a origem dele, como é que ele foi processado. Fala logo quanto você quer nesse treco. A grama é tanto. Você quer quantos quilos? Pronto, acabou. Né? Não, foi extraído de um barranco. O barranco era profundo. E o barranco tinha... Não dá conta um trem desse, não. E se você é solteiro, então, você não arruma namorada, não. Murch, não arruma. Se for prolixo, não. Funciona não. Então, seja direto.
A vida funciona assim. Sabe? Ah, mas eu tenho que gastar tempo com Deus. Mas então seja curto e grosso com Ele. Ó, Senhor, é assim, 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 pronto, acabou. Você pode ficar 3 horas orando, mas em 3 horas, 4 horas, 5 horas orando, você fez coisas extraordinárias. Olha. Você fez tudo que deveria fazer. Você agradeceu, você glorificou, você intercedeu, né? Você abençoou. Aí daqui a pouco você vai para os seus pedidos. Ou então você fica aquela coisa, você pede, agradece, pede, reclama, chia, murmura. Ninguém dá conta disso. Quando você passa a ter uma vida de oração com Deus, você aprende essas coisas. Outro ponto, quarto ponto importante, que a oração gera: espírito de aliança. Versículo 10. Tudo o que eu tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado no meio deles. Essa oração sacerdotal de Jesus, a bem da verdade, no capítulo 17, irmãos, são códigos. Sabia? São códigos que Deus está dando para mim e para você. Como é que funciona a vida? Como é que você tem que fazer para você ser útil, para você ter êxito naquilo que você quer fazer? Quando você entende o que significa uma aliança, não existe reserva, sabia? Entregamos nossa vida, nossos bens, nossos desejos. Aliança é isso. Por que muitos casamentos dão errado? Porque não existe aliança. Sua conta é sua, seu dinheiro é seu, e o que é meu, o que é seu, e pronto, acabou. Isso não é aliança, nunca foi aliança. Nunca foi. Nunca. Esses dias me procurou um varão aqui de outro local, então fica tranquilo que é aqui da igreja, né? Ele casado, a esposa dele usufrui do cartão dele, da conta bancária dele, mas o salário dela, a conta dela, ele não tem acesso. Ele não tem acesso nem à senha do celular dela. E eu falei, e aí? Não, mas é assim. Eu falei assim, olha, tudo que você tolera, você não muda. E não adianta reclamar, não. Se você voltar daqui a 5 anos, você não me procura para falar do mesmo assunto. Eu aprendi isso, irmãos. Tudo que você tolera, você não muda. Você pode reclamar da mesma coisa a vida toda, mas se você não tomar uma posição, você não vai mudar, ora. Nunca vai mudar. E, em via de regra, nós reclamamos das mesmas coisas a vida toda. Por que reclamamos das mesmas coisas? Porque nós não nos posicionamos. Ora. Você tem que se posicionar. Aliança é aliança. Tudo que eu tenho é teu e tudo que ele tem é meu. Jesus está falando aqui, na relação dele com Deus, na relação dele com o Pai. Isto é fundamental. É muito importante para nós. Outra coisa importante, visão. Quando você passa a orar, Deus dá visão. Visão não é você enxergar bem. Visão você não enxerga com os olhos. Sabia? Isso é enxergar normal. Visão você enxerga com o espírito, com a mente. Seus olhos têm limites para enxergar. Entende? Daqui eu consigo ver, armar e servir lá na frente algumas coisas. Mas o resto não dou conta. E tem gente que nem amar e servir dá conta de enxergar daqui. Isso é visão, vista. Você ter bons olhos ou não ter. Agora, visão é diferente. Visão é algo que você enxerga com a sua mente, com o seu espírito. Olha o que Jesus diz aqui, no versículo 20. Minha oração não é apenas por eles. Olha o que Jesus está falando. Rogo também por aqueles que creram em mim, por meio da mensagem. Então, Jesus, há 2000 anos atrás, estava orando por quem? Por mim e por você. Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte: eu não estou orando somente por esses aqui, mas eu vou orar por aqueles que vão vir.
Então, olha a visão dele. Olha o que Jesus estava vendo. Há 2000 anos atrás, nessa oração, ele via a mim, ele olhava para você, ele olhava para cada um de nós. Isto é importante. Visão é o teto da nossa fé. Sabia disso? Visão é o teto da nossa fé. Qual é o teto da sua fé? Não sei. Cada um é cada um. Ela traça a visão, ela traça o padrão de qualidade e de quantidade. Quando você tem visão da parte de Deus. Entende? Olha aqui. Abraão não sabia para onde ia, mas ele sabia com quem ia. Sim ou não? Sim, ora. Deus chama Abraão para uma terra que ele não sabia o que era, para onde que era. Deus não deu para ele nenhum azimuth, não deu para ele nenhum ponto de referência. Não, bora, vaza, varão. Ele não sabia para onde ia, mas ele sabia com quem ia. Esta é a diferença. Por causa dessa postura, olha bem que coisa importante, por causa dessa decisão de ouvir e obedecer, Deus faz para ele duas promessas. De que maneira? Que a descendência dele seria grande, poderosa, como a areia do mar e as estrelas do céu. E Deus falou para ele: você pode contar a areia do mar? Que jeito? Você pode contar as estrelas do céu? Que jeito? Uma vez eu estava contando, menino, né? A minha tia me deu um tapa na mão. Falou assim: deixa de ser bobo, rapaz. Isso vai dar verruga em você. Alguém já viu esse trem doido? Eu parei na hora. Eu falei: estou fora. É coisa de antigo, né, gente? Tem que ter. Agora, olha para você ver. Olha as promessas que Deus fez. Baseada em quê? Baseada na atitude do cara. Agora eu te pergunto, o que significa isso? As estrelas do céu, Deus estava falando para ele: você vai crescer muito espiritualmente. Areia do mar, você vai crescer muito materialmente. Acabou. Deus estava prometendo para ele bênçãos espirituais e bênçãos materiais. Hoje, eu, você, nós, de acordo com o livro de Gálatas, como Paulo escrevendo aos Gálatas, nós somos o quê? Nós somos herdeiros de Abraão, pela fé. Então, nós somos hoje resultado da vida de um homem lá atrás, que Deus prometeu ele o quê? Bênçãos espirituais e bênçãos materiais. Andar com Deus faz você enxergar o que as pessoas, de forma natural, jamais vão enxergar. Não tem jeito. Quando você caminha com Deus, você se torna diferente. Não é porque você é mais grande, mais bonito, mais magro, mais gordo, nada disso. A diferença está na habilidade que você passa a ter em conviver com Deus, em andar com Deus. Se você andar com 3 fofoqueiros, você vai ser o 4º. Lógico. Se você andar com 3 pessoas bem-sucedidas, você vai ser a 4ª pessoa bem-sucedida. Agora, imagina você andar com Deus. Como é que você vai ser? Olha o que o profeta Isaías diz: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera. Aleluia. Vou repetir, hein? Isaías 64:4. Isso aqui precisa ser ler em casa. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Você está esperando nele? Então você pode ter certeza que vai vir a recompensa para você. Ah, vai. Vai, é fato que vai. Abraão saiu errante e a recompensa veio.
Ninguém que ouve a voz de Deus, que dá atenção à voz de Deus, vai ficar sem uma recompensa. Deixa eu dizer algo por você. Sou o que sou graças a todas as dores pelas quais eu passei. Se faltasse alguma dessas coisas, não seria quem sou hoje. E assim todos nós. Quem que você é hoje? Você é hoje baseado em todas as dores que você passou, todas as provas, todas as dificuldades, sem as quais você não seria quem você é hoje. Então você não pode fugir da prova. Você não pode cair fora. Está sendo provado? Aguenta firme. De preferência de boca fechada. Se você abrir a boca, você corre de perder a bênção. Aguenta firme. Vai passar. Ah, passa, vai passar. E o último. O que a oração gera? Espírito de unidade. Olha o que Jesus disse aqui. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Unidade. Eu te pergunto, existe alguma coisa mais poderosa no mundo do que a desunião? Não. Não tem nada, irmãos, que supera a desunião. Mas não existe nada que supera a união. Nada. Quer conhecer um casal fracassado? Simples. É um casal dividido. Totalmente dividido. Não vai a lugar nenhum. Lugar nenhum. Porque não tem jeito. Ó. Eles não entram em acordo. É igual aquela história daqueles dois jumentos, irmãos. Amarrado no pescoço um do outro. Um espaço legal. O cara colocou um feno ali, o outro feno acolá, e cada um indo para um lado. Passaram fome. Até eles entenderem. Por que não vai os dois comer do lado de cá? Terminou? Vai os dois para lá. Começa por aí, olha. Dentro da minha casa, dentro da sua casa. Se não houver unidade, esquece. Se não houver acordo, já era. Você pode prosperar um tempo, mas daqui a pouco, tudo aquilo que você prosperou vai cair por terra. Por quê? Por causa da desunião. Porque vocês estão com o coração dividido, mente dividida, tudo dividido. Ah, mas eu tenho que ser igual a minha mulher? Nunca. Eu não sou igual a eles, Lene, nunca e nem quero ser. Estou doido, nunca. Eu tenho certeza que ela também não quer ser igual eu. Mas o que faz a diferença? Respeitar as diferenças um do outro, porém, agindo com responsabilidade e com unidade. Acabou. Né? Por ela gostar de farinha de puba que eu detesto, eu tenho que ficar inimigo dela? Ali, ó. Não, nada a ver. É o crime, né? Pronto. Não tem nada a ver. Nada a ver. Então existem coisas que eu não gosto e ela ama. Existem coisas que eu amo, que ela não gosta, e vice-versa. Agora, o que faz a diferença? É o respeito um pelo outro. Para aí. Nisto aqui nós precisamos de ter unidade. Olha. Por exemplo, no trato e no cuidado com os filhos, nós temos que ter unidade, não tem jeito. Olha. Eu falo uma coisa, ela fala outra. Vai dar ruim. Olha. Menino não vai respeitar nenhum nem o outro. Quando é que filho respeita pai e mãe? Quando os dois estão em acordo. Entrou em desacordo, ele não respeita nenhum. Eles fazem e vivem de forma de conveniente. Os bichos são inteligentes, olha. E muito inteligente. Segunda coisa que gera muito problema, acordo no que diz respeito às finanças. Se não houver acordo entre ambos, vai dar problema. Um ganha, o outro gasta. Ou então, os dois ganham e todos os dois gastam. Tem que ter acordo, calma, vamos organizar aqui, olha. Certo? Ou então não gasta nada, enche lá o cofre de dinheiro e mal os dois secos. Certo? Então, acordo e unidade é fundamental.
Porque se você está em acordo com o seu cônjuge, não tem como dar errado, irmãos. A começar que a Bíblia diz o seguinte: quando dois de vocês concordarem acerca de qualquer coisa, o meu Pai que está no céu, fechou. Beleza? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Quando Ananias e Safira concordaram em mentir para os apóstolos que eles tinham vendido uma propriedade por X valor, porém eles iam dar outro valor, morreram os dois. Pagar de ser bobo. Ananias chega, conta, eles haviam entrado em acordo para mentir. Ananias chega primeiro, Pedro pergunta para ele: e aí, por quanto você vendeu? Por X. O Espírito de Deus estava com Pedro. Ele falou assim: Ananias, sendo a propriedade sua, que necessidade você tem de mentir? Eu sou infeliz. Se você quisesse dar, eu dava. Se não quisesse dar, por que? Não tinha nada disso. O problema é mentir. Você mentiu para o Espírito Santo. Por causa disso, você vai morrer agora. O cara caiu duro. Algumas horas depois, chega quem? A irmã Safira. E Pedro fez a mesma pergunta: irmã Safira, por quanto você vendeu a propriedade? X, pastor Pedro. Pastor Pedro disse: olha, como você e seu marido, que já está morto, não tiveram temor em mentir para o Espírito Santo, você vai encontrar com ele nos quintos infernos. Isso é para minha conta. Mas encontrou, não sei aonde, mas encontraram. Acordo errado. Acordo de mentir. Foram os dois para o brejo. Grave uma coisa, marido e mulher que estão aqui, e que vai me ver e me ouvir. Ok? Salvação é individual, ok? Eu não vou para o inferno por causa da minha mulher. É lógico que não. E nem ela deve ir por causa de mim. Se a salvação é individual, eu vou cuidar da minha. E vou procurar dar exemplo para ela aí também. Se é individual, cada um tem que fazer a sua parte. Então não pode haver esse conluio de engano e de mentira. Vai dar ruim. Vale a pena. Vale a pena. Agora, deixa eu dizer para você o que eu penso sobre unidade e passar para vocês aqui o ministério da nossa igreja. O ministério, o modelo de ministério de Jesus Cristo, o poder do ministério é o Espírito Santo e não os programas. Sabia disso? O propósito do ministério é glorificar a Deus e não a nós mesmos. É o que eu penso, é o que eu estou falando para vocês aqui, o que eu penso sobre ministério e passo para todos os meus obreiros que estão aqui. A ferramenta do ministério é a oração e as escrituras, e não o manual de marketing. A autoridade do ministério é a submissão e não a posição. A medida do ministério é o sacrifício e não o sucesso. A natureza do ministério é o serviço e não ser servido. Amar e servir. Essa é a natureza do nosso ministério. O fundamento do ministério é o caráter e não a habilidade profissional. Isso é muito importante para todos nós. Perguntaram um camarada uma vez, um cidadão: o que você ganha orando regularmente? Ele de pronto respondeu: geralmente não ganho nada. Absolutamente nada. Pelo contrário, eu perco muitas coisas. Então ele citou algumas coisas que ele perde orando a Deus regularmente. Ele disse primeiro: perdi a minha raiva. Perdi o meu orgulho. Perdi a minha ganância. Perdi a minha inveja. Perdi a minha luxúria. Perdi o meu egoísmo. Perdi o prazer de mentir. Perdi o gosto pelo pecado.
perdi os desejos da carne, perdi a paciência, o desespero e o desânimo, bem como eu perdi a vaidade. Isso foi coisas que o cara perdeu por orar regularmente. Se você não aprender a orar regularmente, você não vai perder essas coisas. Essas coisas você só consegue perder se você passa a ter uma vida regular de oração. Por quê? Porque uma coisa eu vou finalizar dizendo para você. A oração, ela nos educa. Sabia? Você não tem noção o tanto que uma vida de oração consegue nos educar. Você consegue ser mais gentil, você consegue ser mais grato, você consegue saber esperar o tempo certo das coisas. Você não consegue as coisas atropelando outros. Você não consegue fazer isso. Por quê? Porque a oração nos educa. Nos educa nos ensinando, certo? Que para ganhar você tem que perder. Nos educa nos ensinando, sabe o quê? Que dízimo e oferta são instrumentos pelos quais Deus nos deu a nós, homens, para servir de quê? De limites. Limites. Quando eu tenho uma vida regular de ofertar e dizimar, e eu cumpro isso, eu estou dizendo para Deus, eu aceito os seus limites. E eu não vou deixar que o dinheiro tenha domínio sobre mim, porque o dinheiro não é meu dono. Eu sou o dono dele. Então, quando você passa a ter uma vida de oração, você perde esse domínio que você acha que tem sobre o dinheiro. Pelo contrário, é ele que domina você. Então, quando você passa a ter uma vida regular de oração, você perde com muitas coisas ruins, mas passa a adquirir coisas extraordinárias que vai fazer diferença na sua caminhada cristã, vai tornar você melhor, vai tornar você mais saudável, vai fazer com que você durma melhor, descanse melhor, vai fazer com que você evite tantos problemas mentais que a moçada hoje, o povo hoje está tudo perturbado mentalmente, certo? Crises de ansiedade terríveis. Hoje um cara me liga logo cedo dizendo: eu não dormi essa noite porque eu estou com uma crise de ansiedade tão grande, certo? Que eu não estou dando conta. Meu coração parece estar saindo pela boca. Então não é melhor descansar em Deus? Não é melhor confiar nele? Porque o amanhã não existe para nós. O amanhã é uma incógnita para nós, homens. E você está preocupado com o amanhã? Por quê? Você nem sabe se vai amanhecer vivo. Está preocupado à toa. Totalmente à toa. Você tem que preocupar com hoje. Em ser melhor, ser mais grato, mais fiel, menos complicado, né? Menos chato, né? E pronto. O amanhã está nas mãos dele. Se aprove ele, o amanhã ele permitir a gente ver, glória a Deus. Então por isso que a cada manhã, quando eu acordo, eu digo: eita, glória a Deus. Primeira coisa que eu olho é para os lados, ver se a mulher está do meu lado, se eu estou em casa mesmo, que eu não sei onde eu estou. De repente pode acordar, está no céu. E é interessante que uma vez nós estávamos jogando bola e a pessoa que estava jogando com bola conosco no gol, aconteceu um acidente.
Um acidente com ele. Ele foi pegar a bola e o time nosso adversário, o cara veio jogou a bola na minha altura e ele pulou para pegar a bola. E o adversário do outro time veio para pegar a bola e pegou o joelho aqui, ó, bem na fonte dele. E ele caiu na hora. Ele apagou. Eu fiquei tão assustado com aquilo. Na hora, Deus me deu discernimento. Eu falei, espírito de morte, sai dele. Em nome de Jesus, morte, eu te repreendo. Ele acordou. Nós pegamos ele, levamos ele para o Hospital das Clínicas para fazer exames, tomografia, essas coisas todas, tal. Fez tudo certinho, nada. Na volta ele estava falando para mim, pastor, eu vi você orando por mim, só que eu estava a uma altura de uns 15 a 20 metros. Eu olhava para baixo, o cara falando para mim, eu arrepiei todinho, falei, sangue de Deus tem poder. Eu olhava para baixo e via você batendo a mão na minha cabeça e orando por mim. Eu estava subindo lentamente. Subindo e vendo vocês lá. Quando é fé, alguém diz, volta. Já, graças a Deus. Nós vamos explicar o que para a família do cara. Um acidente, mas para aí. Como é que você vai brincar? O cara leva uma pancada na cabeça e morre. Aleluias. Discernimento que você precisa de ter para saber fazer a oração certa, na hora certa e para a pessoa certa. Porque você acredita que tem pessoas que você nem pode orar por elas? Tem pessoas que eu não oro. E eu só faço assim, eu disfarço. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, pronto, acabou. Porque eu sei que é problema. É problema. É armadilha. Não vai resolver. Não vai. Mas não vai mesmo. Aí você, sem discernimento, mete a mão na cabeça do cara, fecha o olho. Quando você acorda, você está desmaiado, está levantando. Porque onde eu estou? Ué, você é maluco, cara? Como é que você põe a mão na cabeça de pessoas que você não conhece? E ainda fecha o olho? Fecha não. Se você não conhece, não fecha. Que eu já vi um bocado de gente no chão, tonto. Onde é que eu estou? Onde você está? Você não vigiou? Você tem que vigiar. E a recomendação bíblica é essa: vigiai e orai. Então você tem que vigiar primeiro. Aleluia. Vamos nos colocar de pé.